Minha Nossa Senhora, segure-se firme, porque o que eu vou revelar agora não é apenas mais um escândalo. É um verdadeiro terremoto político que pode abalar de vez as estruturas desse país. Imagine um Brasil já cansado de viver semanalmente um novo escândalo, mas agora diante de algo tão gigantesco, tão podre, que envolve o PT, a Rede Globo, institutos de pesquisa e até facções criminosas que controlam territórios inteiros. Parece roteiro de filme, mas é a nossa realidade. E logo de cara eu te digo: a Polícia Federal, sim, a mesma que estava calada há tanto tempo, resolveu agir e fez buscas e apreensões que atingem em cheio esse esquema sujo. Agora eu te pergunto, será que a própria PF está se rebelando contra o governo? Será que o diretor Andrei perdeu o controle da corporação e a verdade está vindo à tona? Respire fundo, porque isso é apenas a abertura de uma trama que pode ser um dos maiores escândalos já vistos no Brasil. E a primeira bomba já caiu. O Brasil, segundo dados recentes, tem hoje mais de 26% da sua população vivendo sob o domínio direto de facções criminosas. Isso mesmo, quase um terço do nosso povo está refém de organizações como o PCC e Comando Vermelho, que já não se contentam apenas com o tráfico de drogas. Eles dominam territórios, controlam quem pode ou não pode fazer campanha política, infiltram advogados, juízes, prefeitos, deputados e até membros da alta cúpula do judiciário. O que antes parecia coisa de boato, hoje está escancarado. O Brasil se transformou em um narco-estado. E quando você pensa que isso já é devastador o bastante, descubra que essas facções estão ligadas diretamente a partidos políticos e a instituições de mídia que deveriam informar a verdade, mas preferem esconder a sujeira debaixo do tapete. O país está sendo sequestrado por dentro, e a prova disso veio justamente na ação da Polícia Federal. Antes de eu continuar e revelar detalhes ainda mais explosivos desse escândalo, eu preciso te pedir uma coisa muito rápida. Se inscreva agora no canal e ative o sininho. Só assim você não vai perder nada do que a grande mídia tenta esconder de você. E deixa o seu like, porque cada curtida e cada inscrição fortalecem a nossa voz contra essa máquina de manipulação. O sistema não quer que esse tipo de informação chegue até você. Então, mostre que você está do lado da verdade e apoie essa luta compartilhando e interagindo agora. E não para por aí. Hoje mesmo, a Polícia Federal fez uma operação que expôs um novo esquema milionário do PCC. A importação irregular de metanol para adulterar combustíveis em mais de 2.500 postos de gasolina. Você percebe o tamanho do abismo em que estamos? Lembra da Lava Jato que começou justamente nos postos? Pois é, parece que a história se repete, mas agora em proporções ainda mais perigosas, com o crime organizado enfiando as garras em cada esquina do Brasil. Posto de combustível virou máquina de lavar dinheiro para facções, que assim garantem poder financeiro ilimitado. O que antes parecia um setor comum virou a porta de entrada para corromper empresários, políticos e até grandes bancos. E a grande pergunta é: se o PCC já controla combustível, transporte, saúde e política, até onde vai o poder dessas facções? E quando você pensa que a sujeira já chegou no limite, surge a segunda revelação do dia. O PCC estava usando empresas de fachada na própria Faria Lima, em São Paulo, para lavar dinheiro em grande escala. Isso mesmo, a avenida símbolo do mercado financeiro brasileiro virou palco de operações criminosas. E aqui vem a contradição que ninguém nunca entendeu. Como é possível que tantos Faria Limers tenham apoiado Lula, mesmo sabendo que suas políticas levariam o país à ruína? Pois talvez a resposta seja exatamente essa. Empresas infiltradas, ligadas ao PCC, operando como braços do crime dentro do coração financeiro do Brasil. E não é coincidência que nas regiões dominadas por facções era proibido fazer campanha para Bolsonaro, com relatos de pessoas espancadas e até executadas apenas por ousarem vestir uma camiseta verde e amarela. Agora, olhando para trás, tudo começa a fazer sentido.
E a verdade é ainda mais assustadora do que qualquer teoria. E agora vem a cereja do bolo: o envolvimento direto de instituições do mercado financeiro e de institutos de pesquisa nesse lamaçal. Você lembra da Genial Investimentos? Pois bem, ela aparece como alvo da Polícia Federal justamente por movimentar recursos suspeitos ligados ao PCC. E aí a ligação fica ainda mais sombria. Essa mesma Genial era quem financiava pesquisas da Quest. Pesquisas que, curiosamente, eram sempre divulgadas pela Rede Globo e que colocavam Lula disparado na frente. E não era uma ou duas vezes, era sistematicamente. Parece coincidência? Não, meu amigo, isso é uma engrenagem muito bem montada. Banco suspeito, ligado ao crime organizado, financia pesquisas que manipulam a opinião pública, e a grande mídia transmite isso como se fosse a mais pura verdade. O resultado? Um povo enganado, manipulado, acreditando em números fabricados para enterrar qualquer chance da direita vencer com justiça. E se você acha que isso é novidade, espere só um pouco. Lá em 2022, uma pesquisa que apontava a vitória de Lula no primeiro turno já havia sido paga pelo Banco Genial, que na época tinha outro nome: Banco Plural. Esse mesmo banco já tinha sido citado em delações premiadas, acusado de corrupção, e só mudou de nome para tentar limpar sua imagem. Estamos falando de centenas de milhares de reais investidos em pesquisas encomendadas para manipular a opinião pública. Pesquisas que colocavam Lula como favorito absoluto, enquanto na vida real ele não podia nem sair às ruas sem ser vaiado. O truque era simples: criar uma ilusão de que todo mundo ama o Lula, de que a vitória já estava garantida, e sufocar qualquer esperança de mudança. É uma fraude intelectual que enganou milhões de brasileiros e influenciou diretamente o rumo das eleições. E aqui está o ponto em que a farsa fica impossível de ignorar. Um banco acusado de lavar dinheiro do PCC, pagando institutos que fabricam pesquisas eleitorais, enquanto a maior emissora do país, a Rede Globo, repete esses números como se fossem verdades absolutas. A engrenagem é perfeita para quem quer manipular uma nação inteira. O crime fornece o dinheiro sujo. O banco, respeitável, repassa como se fosse limpo. Os institutos transformam isso em pesquisas viciadas. E a Globo entrega para milhões de brasileiros como se fosse informação imparcial. E quem é beneficiado nessa história? Sempre a esquerda, sempre o Lula. Enquanto isso, quem ousava apoiar Bolsonaro em regiões dominadas por facções era perseguido, ameaçado, espancado e até morto. É a democracia sequestrada. É o crime organizado ditando as regras do jogo político debaixo do nosso nariz. E repare bem como esse ciclo foi sendo naturalizado diante dos nossos olhos. O Banco Genial, que já nasceu manchado, continuou patrocinando pesquisas, enquanto seus porta-vozes eram tratados como analistas sérios em programas da Globo. Aqueles mesmos rostos que você vê dando entrevistas semana após semana, ditando tendências, moldando opiniões, repetindo números falsos, até que virassem verdade na mente da população. E o mais revoltante é que milhões de brasileiros confiavam cegamente nessas informações, sem imaginar que por trás delas havia uma máquina de corrupção e crime organizado. É a farsa perfeita. O crime disfarçado de ciência, o jornalismo disfarçado de manipulação e o povo brasileiro sendo usado como massa de manobra. O que parecia apenas uma pesquisa inofensiva era, na realidade, um projeto de poder financiado por facções que já controlam um quarto do país. E quando você observa essa engrenagem funcionando, a indignação só aumenta. Porque não se trata apenas de corrupção financeira. Trata-se de corrupção moral e institucional. Você tem um banco que foi obrigado a trocar de nome para esconder delações, institutos de pesquisa que produzem números encomendados para enganar o eleitor, e uma emissora que durante décadas se acostumou a manipular a opinião pública em favor da esquerda. E no centro de tudo isso, facções criminosas como PCC e Comando Vermelho,
que já ditam as regras em territórios dominados, agora ditam também os rumos da política nacional. É o crime infiltrado na política, no mercado e na mídia, transformando a democracia em uma farsa montada. É como se o povo brasileiro tivesse sido hipnotizado por uma encenação, enquanto por trás da cortina, os verdadeiros donos do poder são os criminosos que movimentam bilhões. E diante de tudo isso, fica impossível não questionar. Onde estão as instituições que deveriam proteger a democracia? Onde está a reação firme do Congresso? Onde está a cobrança por uma CPI séria sobre os institutos de pesquisa, sobre os bancos que lavam dinheiro e sobre a atuação da Globo? O silêncio é ensurdecedor. Porque quando o esquema beneficia a esquerda, quando garante poder para Lula e seus aliados, parece que todo mundo finge que não vê. Mas o povo não esquece. O brasileiro, que já vive cercado pela violência das facções, que sente no bolso a corrupção dos combustíveis adulterados, agora descobre que até o seu voto foi manipulado por uma engrenagem criminosa. É o auge da traição. É como se o país estivesse sendo vendido em leilão para quem oferece mais. E quem oferece mais, infelizmente, são os bandidos que dominam os bastidores do poder. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Quando o crime organizado consegue se travestir de legitimidade institucional. Pense comigo. Bancos renomados viram lavanderias de dinheiro. Institutos de pesquisa se transformam em fábricas de mentiras. E a maior emissora do país atua como porta-voz oficial de números manipulados. Esse encadeamento não só destrói a confiança do eleitor, mas também pavimenta o caminho para que o Brasil continue refém de governos escolhidos não pela vontade popular, mas pela manipulação orquestrada. O resultado é um país onde 50 milhões de brasileiros já vivem diretamente sob os tentáculos das facções criminosas. E o restante se torna refém de uma narrativa distorcida que mantém a esquerda no poder. É o sequestro total da liberdade, da verdade e até da esperança. E é por isso que esse escândalo precisa ser encarado como um divisor de águas. Não estamos falando apenas de corrupção financeira, mas de um projeto de poder arquitetado para manter o Brasil ajoelhado. O PCC injeta dinheiro sujo, o banco dá ares de legalidade. Os institutos fabricam pesquisas, e a Globo transmite a mentira como se fosse ciência. Essa cadeia criminosa foi usada para manipular a opinião pública, interferir nas eleições e blindar Lula e seus aliados. É uma traição sem precedentes contra cada cidadão que acreditou estar vivendo em uma democracia justa. E se nada for feito agora, amanhã será tarde demais. O povo brasileiro precisa exigir respostas. Precisa cobrar investigações sérias, porque só assim poderemos romper esse ciclo que mistura crime, política e mídia em um mesmo caldeirão.